na atualidade. Capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, Honrar Pai e Mãe, traz para nós uma passagem de Jesus no item 5, comentados por Kardec no item 6 e 7, quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Uma passagem do Cristo muito interessante, onde sobre essa passagem nós vamos qualificar as nossas experiências atuais da reencarnação com a nossa ambientação reencarnatória, com o nosso grupo familiar, não é? As injunções, com as vinculações que o planejamento reencarnatório nos traz. Tudo isso à luz da evangelização de espíritos, metodologia trazida por Eurípides Barçanufo e sua equipe para aplicarmos o Evangelho e a doutrina dos Espíritos em nossas vidas. Porque a grande dificuldade é como amar, como colocar em prática os ensinamentos de Jesus, como se transformar, como ser melhor, né? Como fazer isso? Então, o Eurípides trouxe para nós essa metodologia, evangelização de espíritos, que muito nos auxilia. Roguemos ao Cristo, então, amparo espiritual a todos nós, numa comunhão de pensamentos, elevando-os até Deus. Deus nosso Pai, Jesus, nosso amigo maior, nosso Senhor e Mestre, pedimos nesse instante o vosso amparo espiritual a todos nós, as suas bênçãos, a fim de que possamos receber a claridade espiritual, o fortalecimento de nossos espíritos, a iluminação de nossas mentes e a dulcificação de nossos sentimentos e corações no contato com o teu Evangelho, com a boa nova, a boa notícia que o Senhor nos trouxe a pedido de Deus. Sim, Senhor, pedimos permissão para iniciarmos as atividades da noite sob suas bênçãos. Que assim seja, graças a Deus. Aqueles que chegaram agora, uma boa noite. Que a paz do Cristo esteja conosco, que possamos, neste sábado, onde dedicamos algumas horas à espiritualização de nossa existência, na aproximação com a mensagem crística, nos fortalecer, alimentar nossas almas, dar a todos nós maior compreensão, claridade no pensamento e fortalecimento da vontade para que possamos vencer as atuais dificuldades que ainda nos vinculamos nesta atual encarnação. Porque a boa notícia, a boa nova do Cristo, ela é oportunidade de mudar o nosso ponto de vista e a nossa visão sobre a realidade da existência, sobre a verdade do existir no aqui e agora, né? Com uma concepção que nos dê, do ponto de vista espiritualista, bases seguras para o progresso espiritual, tão propalado, divulgado pelas entidades superiores na revelação da doutrina dos Espíritos, progressão essa que se faz com a compreensão da verdade, passando também pela a fieira de nossas emoções e sentimentos, a fim de que possamos trazer uma nova dimensão espiritual, uma nova configuração energético-espiritual, ao nosso complexo espírito, perispírito e corpo físico da atual encarnação. Queremos dizer a todos que, na concepção da evangelização de espíritos, reencarnar é uma oportunidade divina, né? E na doutrina dos espíritos também, uma oportunidade misericordiosa que o Pai nos dá, nos estágios iniciais, segundo a doutrina dos espíritos, da evolução do espírito. Ou seja, reencarnar é necessário para que nós possamos aplicar os conhecimentos adquiridos como co-criadores, cooperando com o Pai neste mundo, ou seja, cada um de nós tem um propósito, tem uma missão, tem uma tarefa a realizar, mesmo que seja diminuta, esta tarefa nos compete como co-criadores, né? E, ao mesmo tempo, a encarnação nos estágios iniciais da evolução dos espíritos criados por Deus tem uma função de nos auxiliar a desenvolver as potências e habilidades íntimas, ou seja, quando somos defrontados perante as dificuldades de adaptação física, né, de abastecimento das necessidades básicas, que fazem com que desenvolvamos as capacidades intelectuais, a inteligência, a razão, o conhecimento, a busca do saber, para que possamos resolver nossas questões materiais, vão trazendo a todos nós, espíritos imortais que somos,
capacidade de desenvolver as potências que Deus inoculou no ato da criação, como espírito mortal que somos. Então, reencarnar em mundo material, resumindo, é importante para o nosso desenvolvimento íntimo, pessoal, individual, como espírito. Então, tem a finalidade da reencarnação, a possibilidade de atuarmos no meio social em que estamos inseridos, na ambientação reencarnatória, ou seja, contribuirmos com a obra da criação divina, a divina obra da criação, onde estamos inseridos, no meio onde estamos colocados, onde nossa ambientação nos trouxe, e também desenvolvermos nossas habilidades e potências íntimas, principalmente o conhecimento, a sabedoria e o desenvolvimento do sentimento, o ápice do sentimento, o amor. Estamos encarnados, então, para crescer em conhecimento, vivência e sabedoria e em sentimentos, em amor. Essa é a finalidade da nossa reencarnação, de uma maneira geral. Mas, especificamente, nós precisamos entender qual é a finalidade da nossa encarnação, a nossa própria. Isso só se faz com o conhecimento do ser espiritual que somos, né? Esses serão os assuntos que iremos tratar na atual transmissão remota do Evangelho. Queridos irmãos, gostaria então de dizer para vocês que o item 5, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, do capítulo 14, honrai teu pai e tua mãe, nos traz a seguinte passagem da vida do Cristo. Vieram a casa e concorreu de novo tanta gente que nem mesmo podiam tomar o alimento. E quando isto ouviram os seus, saíram para o prender, porque diziam, ele está furioso. E chegaram sua mãe e seus irmãos, e ficando de parte de fora, o mandaram chamar. E estando sentado à roda de um crescido número de gente, lhe disseram, olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora, e te buscam. E ele respondeu dizendo, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando para todos eles, estavam sentados à sua volta, disse, eis aqui minha mãe, eis aqui os meus irmãos, porque o que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos 20 e 21, e 31 e 35, e Mateus, capítulo 12, versículos 46 e 50. Allan Kardec, no item 6, diz assim, certas palavras parecem estranhas na boca de Jesus, pois contrastam com sua bondade e sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de se aproveitar disso para dizer que ele se contradizia a si mesmo. Um fato irrecusável, porém, é que a sua doutrina tem por base essencial, por pedra angular, a lei do amor e da caridade. Ele não podia, pois, destruir de um lado o que construía de outro, de onde é imperioso tirar essa consequência rigorosa. Se certas máximas estão em contradição com aquele princípio, é que as palavras que se lhe atribuem foram mal reproduzidas, mal compreendidas ou não lhe pertenciam. Tem 7. Admira-se, pois, e com razão, de ver Jesus mostrar nessa circunstância tanta indiferença para com os seus e de grande sorte renegar a sua mãe. No que respeita aos seus irmãos, sabe-se que nunca tiveram simpatia por ele. Espíritos pouco adiantados, não haviam compreendido a sua missão. Era bizarra. Para eles, a conduta de Jesus e seus ensinamentos não os haviam tocado, pois nenhum deles se fez seu discípulo. Parece mesmo que eles participavam, até certo ponto, das prevenções de seus inimigos. De resto, é certo que o recebiam mais como um estranho do que como um irmão, quando se apresentava em família. E São João diz positivamente que não acreditavam nele, ver capítulo 7. Quanto à sua mãe, ninguém contestaria sua ternura para com o filho, mas é necessário convir também
que ela não parece ter feito uma ideia justa de sua missão, pois jamais se soube que seguisse seus ensinos, nem que desse testemunho dele, como fez João Batista. A solicitude maternal era seu sentimento dominante. No tocante a Jesus, supor que houvesse renegado sua mãe seria desconhecer o caráter, pois semelhante pensamento não poderia animar aquele que disse: honra a teu pai e a tua mãe. É, pois, necessário procurar outro sentido para as suas palavras, quase sempre veladas pela forma alegórica. Jesus não perdia nenhuma ocasião de ensinar. Serviu-se, portanto, da que lhe oferecia a chegada de sua família para estabelecer a diferença entre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Bem, meus queridos, aqui temos a passagem da noite para ser analisada, refletida sobre nós, a fim de que ela possa trazer segurança em nossos relacionamentos e fortalecimento aos nossos espíritos, né? Neste processo tão importante que é relacionar-se, conviver, estar junto com a nossa família e com os nossos amigos, nossos conhecidos, colegas de trabalho, né? Essas vinculações todas da nossa atual reencarnação. Mas vamos analisar de imediato a passagem do Cristo e o que ela tem a nos ensinar. Bom, então Jesus estava numa casa com seus amigos, na casa de Pedro, né, da sogra de Pedro, e chegou muita gente. Jesus atraía muitas pessoas, né? E eles não conseguiam nem comer de tantas pessoas que tinham para ouvir o Cristo, para serem curadas, né? E aí, quando isso chegou no ouvido de seus familiares, né, eles saíram para retirá-lo de lá e prendê-lo, né? Dizendo que, seus familiares dizendo que o Cristo estava furioso. Esse está furioso significa que ele perdeu a razão, está louco, né? Está fazendo absurdos, né? E chegando na casa, os irmãos e a mãe mandaram chamá-lo, né? Ele estava sentado à roda de um número grande de pessoas, né? Que disseram para ele: olha, estão aí fora querendo te buscar, né? Te pegar, né? Ele respondeu: quem são minhas mães? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando, sentados à roda de Sírias, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque o que fizeram a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, Jesus Cristo é o emissário divino de maior categoria, de maior quilate enviado por Deus a revolucionar os parâmetros existenciais da humanidade, trazendo para nós um paradigma excelso, um paradigma divino, que é o paradigma do amor. Jesus traz para o homem, para a mulher, para a sociedade, a necessidade urgente de amar, ensinando-nos, né, segundo João, que Deus é amor e um pai amoroso que quer ver o bem de seus filhos. Então, Jesus Cristo trouxe este paradigma, trouxe essa verdade. E ele estava, nesse momento, iniciando sua tarefa missionária entre a humanidade, mas estava, vamos assim dizer, reencarnado numa comunidade hebraica, numa comunidade judaica, que tem uma tradição muito religiosa, né? Então, é um povo que foi orientado pelo mais alto, através de Moisés, para se libertar do cativeiro e procurar Canaã, terra prometida, onde se deitava leite e mel. Ou seja, direcionados por Deus, aquele povo foi procurar, ali no Oriente Médio, um local para se estabelecer. Nesse estabelecimento desse povo, nota-se uma religiosidade muito grande, muito forte, e a ideia do Deus único. Então, Cristo reencarnou na Judéia com a preparação dos profetas que trouxeram para ele uma base segura para que a sua mensagem fosse trazida.
Se você observar o Velho Testamento, ele traz muitas incongruências, não é? Um pai severo, um pai vingativo, figura de Deus difícil, relacionamento com os outros povos de divisão, de guerra, etc, etc, né? Olho por olho, dente por dente, uma regra muito baseada na truculência e na violência ainda, né? E Jesus chegou naquele povo porque aquele povo tinha a ideia da unicidade divina. Então, aquela ambientação reencarnatória de Jesus naquela época, ela era propícia, não é, sob o comando de Roma, onde se encontrava a Palestina, né, a Judéia, Jerusalém. Aquele povo sofreu uma opressão. E, como Cristo via trazer o paradigma do amor, ele não foi compreendido pelos seus pares, e, infelizmente, a sua mensagem vem sendo trazida aos homens até os dias de hoje e ressignificada pela doutrina dos Espíritos, né, o Consolador Prometido, trazendo para nós essa necessidade de falar, de viver o amor. Então, tudo aquilo que traria a boa nova de que o reino de Deus estava próximo, todos aqueles que se interessavam pela boa nova, eram a verdadeira família do Cristo. E é a verdadeira família do Cristo. E o texto nos mostra que os irmãos, e talvez até a mãe, não compreendiam a sua mensagem ainda, e o que é pior, achavam que ele era um louco, não é? Tinha alguns transtornos mentais e queriam prendê-lo, não queriam que ele divulgasse. Naquele instante, ele promulga com com aquele grupo de pessoas o início do seu discipulado e o início da implantação do reino dos céus na terra, não é? Agora, isto quer dizer que sua família não tinha importância alguma para o Cristo? Não, obviamente que não. Assim como para nós também. Essa família tem grande significado e grande importância. Não foi muito bem colocado ontem pela Gisele aqui, no nosso diálogo do início do capítulo. Nossos pais, não é, por se amarem, trouxeram para nós a oportunidade reencarnatória, não é? Trouxeram para nós um corpo onde o nosso espírito imortal está podendo habitar até os dias de hoje. Só por isso nós deveríamos ser imensamente gratos aos nossos pais que nos deram essa oportunidade reencarnatória e trouxeram para nós a bendita e misericordiosa oportunidade de reencarnar, de voltar ao teatro desta vida material, aonde a gente vem recompor o nosso espírito perante a nossa história imemorial. Recompor, recuperar, resgatar o nosso espírito perante a nossa memória imemorial. Por quê? Encarnar é reparar. Encarnar, reencarnar, é resolver nós e laços delicados do passado. Reencarnar é progredir. Mas, para progredir, é preciso compreender o que seja a reencarnação. Para progredir, é preciso aceitar as injunções, as vinculações, a ambientação reencarnatória. Onde nasci, qual meio social, meio econômico, cultural. Porque, irmão e irmã, a evangelização de espíritos nos ensina que o planejamento reencarnatório ele é baseado na necessidade espiritual de cada um de nós.
Então, tudo foi esmeradamente estudado e planejado para que a gente pudesse progredir, ressignificando nossas memórias ancestrais, ressignificando atos, sentimentos que têm respaldo na nossa memória e vinculação energética em nosso perispírito, que nos impossibilitam de progredir espiritualmente. A evangelização de espíritos ensina, então, para nós que o espírito, cansado da situação que se encontra muitas vezes, pede a Deus uma nova oportunidade de reencarnar para progredir. Mas ele vê que há algumas dificuldades que o impedem de avançar para mundos mais belos e perfeitos, não é? Estas, vamos assim dizer, situações estão gravadas em nossas memórias. Então, na memória integral do espírito, na memória de toda a vivência do espírito, são estudados pontos dessa memória integral que trazem algumas dificuldades e que precisam ser reorganizadas, situações que precisam ser reprogramadas, não é? Baseadas no paradigma do amor, como eu disse de início, que Jesus veio nos trazer, para que nós possamos progredir. Então, essas necessidades são elencadas, essas dificuldades são elencadas, esses conflitos são elencados na nossa memória integral e compõem um projeto. Junto com a progressividade das esperanças, é retirado também essa força de progresso nossa e são colocados para nós situações, ambiente geográfico, oportunidade de contato com filosofias e religiões, não é? Oportunidade de contato com pessoas e situações, oportunidades profissionais, nossa carreira. Isso tudo nos é ofertado formando, na verdade, o fato do nosso espírito, né? Então, o fato do nosso espírito é baseado nestas necessidades de progresso, junto com as progressividades das esperanças que nos são ofertadas em cada oportunidade reencarnatória. Então, para você entender a sua oportunidade reencarnatória, primeiro você precisa se reconhecer como um espírito, como um ser imortal, né? Que traz uma vivência, uma bagagem do passado mais antigo da sua experiência evolutiva. E que, como espírito, almeja progredir, almeja ir adiante. Na espiritualidade, então, os especialistas nos auxiliam e nós programamos a reencarnação com o pai, com a mãe, com o irmão, com a irmã, com o tio, com a tia, na família que nascemos, com o avô, com a avó, na ambientação reencarnatória propícia ao nosso desenvolvimento daquelas dificuldades e necessidades elencadas, não é? Se a gente precisa crescer em humildade, vamos programar e planejar uma situação onde a gente possa aprender a ser mais humildes e simples. Se nós precisamos aprender a vencer o nosso egoísmo, são planejadas existências onde nós precisamos aprender a repartir, a doar, a dar de si, né? E assim sucessivamente. Então, nós vimos e nós voltamos, nós reencarnamos nessa vontade de progredir, muitas vezes trazendo o conflito do passado para o presente para ser solucionado. Muitas vezes nós programamos um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, ou depois o cônjuge, os filhos, para que estas situações difíceis do passado que nos impedem de progredir possam ser, sob o paradigma do amor, de novo, faço essa ressalva, só serão resolvidas sob o paradigma do amor. Sem o paradigma do amor, elas se intensificarão na dificuldade. Sob o paradigma do amor, estas situações
junto com as possibilidades de progresso, nos ofertarão uma nova reorganização conosco mesmo, consciencial, e com os pares que estão conosco. Assim são formadas as famílias. E é isso que Jesus quis dizer aqui nessa passagem, e que Kardec vai desenvolver aqui nesse capítulo, né, no outro item que amanhã a Valéria vai trazer para vocês, vai falar mais um pouco sobre as famílias materiais e as famílias espirituais. Na verdade, as famílias que nós temos afinidade de ideias, afinidade de gosto, afinidade de desejos, de interesses, né? Onde há simpatia, onde há um auxílio mútuo, são as famílias já estabilizadas nessa convivência do passado mais harmoniosa, né? Muitas vezes nós solicitamos vir numa família onde nós precisamos exercitar a diferença, não é? Exercitar o perdão, ou que os outros também exercitem conosco o perdão, pela dificuldade do passado das relações, que foram configuradas no atual presente para serem modificadas sob o manto sagrado do amor. O amor cobre a multidão dos pecados, disse Jesus a Maria Madalena. O amor cobre a multidão dos erros, irmãos e irmãs. É sob a égide do amor que nós vamos renovar nossos vínculos e injunções difíceis, né? E por que nós as solicitamos? E por que nós aceitamos essas configurações? Porque nós e a espiritualidade que nos dirige, que são muito mais sapientes do que nós, muito mais cheios de sabedorias do que nós, confiavam na nossa possibilidade de reparação dos erros, de renovação, de perdão, de aceitação do diferente, de crescimento espiritual, né? Então, a evangelização, vou trazer aqui para vocês um trechinho, pelos caminhos do entendimento do Espírito, 1999, a evangelização trouxe isso aqui para a gente, olha. O planejamento reencarnatório, uma proposta de vida em que cada etapa é avaliada em seus acertos e desacertos. Quanto mais tem o espírito a oportunidade de aprender, maior é o nosso compromisso de mudar, esgotar os sentimentos doentios que vivem em nós. Aí ele diz o seguinte: somos espíritos milenares trazendo um conjunto de tendências, hábitos e atitudes e programamos a existência dentro dos princípios das leis divinas que promovam modificações em toda a intimidade do ser. Olha a profundidade, olha a importância e a responsabilidade de reencarnar, né? Aí ele diz assim: o planejamento reencarnatório tem como objetivo colocar o espírito no meio em que ele já conhece, com espíritos com quem tem vinculações lá do passado, como eu falava há pouco, para que possa novamente se reorganizar na área de suas emoções, seus valores éticos e morais, o respeito, a amizade, a convivência devem oferecer-lhe os mecanismos educativos para uma nova oportunidade. Cada grupo de espíritos se reúne para novas experiências e que são classificadas por suas necessidades evolutivas. As desigualdades sociais e regionais oferecem costumes, hábitos diferentes, uns auxiliando aos outros nas descobertas de novos valores e conquistas. É importante compreender que o bem é uma construção que precisa ser compreendida, sentida, trabalhada no íntimo de cada um. Então, é isso, a reencarnação, essa oportunidade da gente crescer, né, espiritualmente, muitas vezes se dá numa área geográfica do planeta, numa cultura diferenciada, né, muitas vezes em outra área geográfica, com outra cultura, para que o espírito vá adquirindo sabedoria, conhecimento, né, na sua bagagem evolutiva. Mas as vinculações, geralmente, são as vinculações que nós já conhecemos. As injunções são geralmente injunções de espíritos que já tivemos convivência,
para que a gente pudesse cada vez mais trabalhar os nossos sentimentos, né? Com relação às injunções, esse livro aqui, O Espírito e seu Processo de Evolução, que é da Evangelização de Espíritos também, da Alzira, com a equipe de Eurípides, diz o seguinte, né? Cada espírito, ao reencarnar, é esclarecido quanto às suas necessidades, que se somam em grandes injunções. Cada um é esclarecido quanto às suas necessidades, que se somam em grandes injunções, em situações que são necessárias de serem vivenciadas para ressignificar o íntimo de nosso ser, não é? Ressignificar nosso pensamento, reeducar nosso sentimento, reparar os erros do passado, não é? Essas injunções trazem estas oportunidades de nos quitar com as leis divinas. A consciência vai liberando esses débitos do passado, esses erros do passado, com a lei de amor, vai liberando e vamos nos alinhando consciencialmente com as leis de Deus. Isso vai dando para nós um novo estado de espírito, vai transformando, vai tirando as toxinas mento-eletromagnéticas e emocionais do nosso perispírito e vai trazendo para a gente uma paz, uma calma, uma tranquilidade, uma segurança, um bem-estar, que é o estado do reino dos céus, ou reino de Deus que Jesus veio nos ensinar, né? E aí ele fala assim, olha, essas injunções são estabelecidas pelas leis que regem a reencarnação. O estudo dessas injunções, então a gente deve estudar as nossas injunções, né? Quais são as nossas injunções? Quem são os indivíduos, os seres, os espíritos que fazem parte de nossas injunções da atual reencarnação? Quais são os espíritos que fazem parte de nossas vinculações da atual reencarnação? Precisamos estudar por que esta pessoa está na minha vida. Já nos fez essa pergunta? Vamos aqui dar uma descontraída da teoria aqui e vamos partir para a nossa parte prática. Quantas vezes você e eu perguntamos, meu Deus, o senhor está querendo me castigar? Por que essa pessoa tem que estar na minha vida? Ou estas pessoas? Ou estas circunstâncias? Não é mesmo? Quantas vezes nós fizemos esse ato, vamos assim dizer, de insubordinação, revolta, né, de falta de aceitação das injunções e vinculações da ambientação reencarnatória? Quantas inúmeras vezes este ato de ignorância, por desconhecer o que seja reencarnar verdadeiramente, nós nos reportamos a Deus dessa maneira. E pedimos muitas vezes, tira ele do meu caminho, não quero ver esse sujeito, eu não suporto esse cristão, essa cristã. Não é mesmo? Então, meu querido, está na hora da gente mudar tudo isto, todos esses sentimentos, esses conceitos, sob a égide do amor, sob a batuta da amorosidade, do perdão, da compreensão, da aceitação, da paciência, da tolerância e de todas as virtudes cristãs. O texto do Espírito e o seu processo de evolução diz assim, olha, trabalho supervisionado pela equipe de Eurípides Barçanufo. Diz assim, o estudo dessas injunções possibilita manter o espírito ligado aos eixos fundamentais de seus compromissos reencarnatórios. Permite que a gente fique ligado aos eixos fundamentais do nosso planejamento reencarnatório. Sabe o que quer dizer isso, trocando em miúdos? Que a gente não desiste, não é? Não chuta o balde, não chuta o pau da barraca, como dizia antigamente. A gente não manda tudo para o ar, não é? A gente não coloca a perder as oportunidades. Quando você analisa sob a luz do planejamento reencarnatório, suas injunções, suas vinculações, sua ambientação reencarnatória, você então começa a se atrelar ao seu eixo do planejamento reencarnatório, que não te permite abandonar seus compromissos espirituais assumidos
no mundo dos espíritos antes de reencarnar. Olha a importância disso. Você tem estudado sua ambientação reencarnatória, o porquê você nasceu nesse local, nessa cidade, nesse estado, com estas pessoas, com estes familiares, com estes amigos, com estes colegas de estudo, com esses colegas de trabalho? Tem pensado sobre isso? Isso é importantíssimo. O que a sua ambientação reencarnatória, o que as injunções e vinculações da sua atual reencarnação têm a lhe ensinar em termos de sentimento e compreensão. Tem pensado sobre isso? Vamos pensar juntos, não é? Aí a gente vai falar assim, por que Deus está colocando isso na minha vida, né? E a gente vai passar a dizer assim, obrigado, Senhor, por ter me oportunizado uma experiência de renovação de meus sentimentos, de lidar com a minha verdade, do que eu sinto perante as circunstâncias e injunções e vinculações, perante as circunstâncias e as pessoas com que convivo. Por que esta pessoa me suscita esse tipo de sentimento? Por que esta situação me traz esta sensação, esta emoção? Né? E o que eu tenho que aprender com isso? Essa é a nossa tarefa, irmão. A nossa encarnação é planejada para ter um sucesso espiritual. A nossa encarnação é planejada para ter um sucesso, para ser um sucesso espiritual, ou seja, do nosso espírito. O que o nosso espírito precisa reeducar? O que o nosso espírito precisa aprender nessa situação? O que o nosso espírito precisa aprender com estas pessoas? Com este meio onde estou inserido? Pense em você nos dias atuais. Temos muito a aprender com o meio onde estamos vivendo. O que a pandemia do coronavírus tem a nos ensinar? Isolamento social, distanciamento social, toda essa situação de perigo, de morte, tem a nos ensinar. Convívio com os familiares mais acirrado, o que esses sentimentos que afloram em mim na convivência familiar têm a me ensinar sobre mim, para que eu seja verdadeiramente um cristão e feliz. Né? Aí ele diz assim, olha, eixos que funcionam como diretrizes evolutivas, tendo as injunções como princípios desencadeantes das lutas que fundamentam as bases essenciais de progresso, desde que essas sejam compreendidas e toleradas com amor. Aqui está a chave. Qual é a dica da noite? Que a gente coloque o ingrediente nas relações, uma pitada de amor. Uma pitada que deve ser dosada, segundo a nossa necessidade. Muita dificuldade no relacionamento, mas quantidades na pitada do ingrediente amor. E, se tiver uma necessidade menor, uma quantidade de amor não tão intensa, mas necessária para superar o dia a dia e a dificuldade. Né? Então é isso, ó. São as injunções, então, trazem para nós o entendimento do nosso planejamento reencarnatório, nos ligando a esses eixos, né, do planejamento reencarnatório, fundamentais aos nossos compromissos, nos deixando firmes e fortes para enfrentá-los, né, como devem ser enfrentados. E esses eixos são diretrizes evolutivas, tendo as injunções como princípios desencadeantes das lutas que fundamentam as bases essenciais de progresso. As lutas na convivência, as lutas no relacionamento são bases essenciais de progresso. É isso que a gente tem que compreender. Compreendendo isso, nós vamos adiante. É necessário viver isso, e eu preciso me dar bem com essa situação, do ponto de vista do sentimento, do amor. Não é? Preciso aprender a amar este irmão, esta irmã, essa circunstância, essa situação. Né? Desde que isso tudo seja aceito, compreendido e tolerado com o amor. O amor, então, é a grande resolução de nossos problemas, pois fora da caridade não há salvação.
já diz o lema do Espiritismo, né? Bom, tem muita coisa para a gente dizer sobre essas questões, né, de que Jesus trouxe aqui da família material e da família espiritual. Tem muitas questões. Mas o que eu queria dizer para vocês é, sendo família material ou sendo família espiritual já é, né? O que a gente precisa no caso da família material? Construir os laços de afetividade, baseados inicialmente no respeito mútuo, para que, alicerçados no respeito mútuo e na afetividade, cresçamos em amor. Então, a família material se incorpora à família espiritual, aumentando nossa família espiritual. E a família espiritual, é lógico, né? Alimentando sempre os laços de amor com mais amor. Então, não importa se a nossa família é material ou espiritual na atual encarnação. O que importa, principalmente se for material, né, importa sim, que a gente ressignifique as relações com os laços duradouros, morredouros e quebrantáveis que o amor nos oferece. Mas tem uma coisa importante aqui, neste último livro que a gente tem aqui da Evangelização de Espíritos, se vocês conseguem ver aí, Assistência Fraterna, Terapêutica do Amor, trazida por Eurípides Barçanufo, que é essa oportunidade da gente conversar com uma pessoa da evangelização, colocar nossas dores e sofrimentos, ser orientado, ser amparado, né? Este livro, ele fala o seguinte, olha, no capítulo aqui, A História do Espírito, né? Página 144, ele fala assim, olha, dificuldades foram surgindo no decorrer do tempo, prejudicando a exteriorização dos bons sentimentos. O espírito foi se adaptando às diferentes condições da sociedade humana, leis e julgamentos, que acabaram por limitar a liberdade do ser. Os sentimentos, por exigências de outros relacionamentos, foram se modificando, interferindo na sua maneira de pensar e sentir. Tudo isso acarretou grandes prejuízos no contexto da evolução. Passou a prevalecer o pensamento do homem, hostil e indiferente. Aí ele vai entrar no ponto que eu queria trazer para vocês do relacionamento familiar. Relacionamento de uma maneira geral, mas principalmente do familiar. O que é conviver na visão do espírito? Conviver significa estar dentro dos grupos, ora simpáticos, ora antipáticos. Então, conviver é estar dentro dos grupos, não importa se são simpáticos ou antipáticos, estar dentro de grupos, né? Uma família, por exemplo. É a capacidade que o espírito tem de se envolver em um espaço, na sua ambientação reencarnatória, né? O espaço que ele ocupa, né? E dar destino ao seu pensamento. Ocupando o espaço no aqui e agora, a gente possa, na convivência, dar destino ao nosso pensamento, à nossa identidade, né? Nossa individualidade, trazendo a nossa identidade, que ela possa se posicionar pelo pensamento, né? Que é um atributo do espírito, no aqui e agora que estamos inseridos. Existe nessa evolução do pensamento um momento, né? Nessa evolução do pensamento do aqui e agora, de cada um de nós, existe um momento que ele busca resgatar a sua solidariedade. Cansado de ficar hostil, indiferente, como tantos outros estão vivendo, fazendo questão de viver hoje em dia, né? Hostis, indiferentes, desejando a morte de seu irmão porque não pensa igual a ele. Esses são os que, às vezes, até se dizem cristãos. Olha que absurdo que a humanidade chegou. Coloca o nome do Cristo nisso. Nessa hostilidade, nessa agressividade, nessa indiferença pelo outro. Então chega um momento que o espírito está cansado disso. É o nosso momento. É o nosso momento de nós espíritas. Estamos cansados desse sentimento de raiva, de ódio, de egoísmo exacerbado, de vaidade orgulhosa que carregamos. E queremos crescer em solidariedade. Queremos ser paz e amor, queremos ser gente boa, queremos participar do reino de Deus, não é do festim de núpcias, ter aquela roupa maravilhosa para participar
daquela festa maravilhosa que o rei convidou lá para o casamento de seu filho, da sua filha, não é? A gente quer estar bem espiritualmente falando, né? Então chega esse momento, né? Só que esse momento convivendo com os outros, convivendo com todos, sem exceção. Tanto aqueles que nos agradam, que são simpáticos, quanto aqueles que não nos agradam, que são antipáticos. Crescendo em solidariedade. Não escolhendo mais apenas os grupos afins. Olha que interessante. Chega um momento na vida do espírito que ele começa a querer ampliar a sua solidariedade e não conviver apenas com aqueles que são afins. Não é só aquele seu grupinho, sua bolha, né? Que hoje está cada vez mais, cada um de nós, na sua bolha dos que pensam iguais, né? Porque não toleram o diferente, né? Chega um momento que o espírito quer avançar nisso, né? Começa a testar seus sentimentos. Vai palpando a situação, né, dos diferentes, né, se colocando com gente antagônica, contrária, né, e vai testando seus sentimentos nesses relacionamentos, nessas convivências, né. Tendo a coragem de reencarnar, olha só que interessante, gente, ora em grupos simpáticos, ora em grupos antipáticos. Tendo a coragem de reencarnar, ora em grupo assim, para crescer em solidariedade, ampliar essa bolha, né? Esse é o grande papel da família espiritual, na qual os indivíduos vão reencarnando por necessidades de desenvolverem determinados sentimentos por meio de seus relacionamentos e não mais apenas pela convivência. Então ele faz uma distinção agora de relacionar-se e conviver, ampliando nossa capacidade de se relacionar, né, de conviver com grupos diferentes, até antipáticos ao nosso modo de pensar e de sentir, nós vamos crescendo não apenas em convivência, mas em relacionamento. É uma outra história do que apenas conviver, estar junto, não é? Aí ele fala, ó, relacionar é diferente de conviver. O homem convive, o espírito relaciona, troca vibrações e transmuta, transforma sentimentos com todo o potencial de energia que é próprio a cada um. O relacionar é isso, gente, é trocar vibrações, energias e transmutar sentimentos difíceis para sentimentos mais leves, mais iluminados. Situações assim são notadas dentro dos estudos da ambientação reencarnatória. Então, aquele estudo que eu te falei para você fazer, da sua ambientação reencarnatória, das suas injunções, vamos fazer à luz do espírito que somos e dos sentimentos que nós estamos nutrindo neste relacionamento. Não é conviver na sua bolha, na sua família. Está no seu quarto, ficar aqui no computador o dia inteiro, né? Não. Como é que você está relacionando-se vibracionalmente, energeticamente, sentimentalmente, emocionalmente com os seus pares familiares? Situações assim são notadas dentro dos estudos da ambientação reencarnatória, quando os indivíduos procuram reconciliar-se uns com os outros. A grande questão está aqui. Jesus disse assim: reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Nosso relacionamento familiar, relacionamento em nosso lar, já é um relacionamento de reconciliação, já é um relacionamento baseado na compreensão do outro, na aceitação do outro como ele é, e do perdão, da indulgência às imperfeições, defeitos e vícios deles. O nosso relacionamento familiar ainda é de inaceitação do outro, de incompreensão, de revolta, de violência, de agressividade. Agora é o momento decisivo da transição planetária. Essa escolha e essa decisão
que você está fazendo agora e daqui para diante, ela é decisiva na história de nossos espíritos, a fim de que possamos colar grau, graduar para o mundo de regeneração ou reprovar na graduação do mundo de regeneração, dando as duas possibilidades de avançar ou de colher experiências e situações mais difíceis que ora estamos vivenciando. Porque a habilitação para o mundo de regeneração faz-se a partir de nossa intimidade espiritual, de nossa verdade do quem sou eu, quem sou. Quem sou eu verdadeiramente? Que sinto, que penso, que falo, que faço. Vivo, sinto, penso, ajo. As bases do amor, o vivo, sinto, penso e ajo nas bases do ódio, da indiferença, do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da presunção, da prepotência, da maldade. Esta é a grande questão nesse instante. Nós, espíritos, na encarnação, né, X-Factor, né, no fator X da nossa história espiritual, precisamos decidir com Cristo para irmos adiante. Nossos relacionamentos familiares, nossos relacionamentos com os nossos colegas e amigos de trabalho, do meio social, estão baseados na tolerância, na paciência, na compreensão, na indulgência, no perdão, no amor, na boa vontade, no bom ânimo, ou ainda estamos baseados nos interesses pessoais, ególatras, egoísticos, orgulhosos e vaidosos da nossa história multimilenar. Com o conhecimento que temos do Cristo, de sua verdade, a doutrina dos espíritos, da evangelização de espíritos, não temos mais desculpas para viver o homem velho. Precisamos nos decidir. E essa decisão ocorre na sua consciência espiritual, na intimidade de seu ser, a vontade de ser melhor, a vontade de progredir. Sabe qual que é as escadas da evolução? Sabe qual que é a tábua de salvação? Sabe qual que é o telescópio para ver a Deus? Próximo. Que reverbera dentro de mim e mostra quem eu sou, como estou sentindo, como estou pensando, como estou vivendo. E a grande verdade, o grande convite é que nossa vida foi programada nos mínimos detalhes para que nós colocássemos o ingrediente do amor na feitura de nosso alimento diário, do ser espiritual que somos. Sua casa, sua família, sua profissão, seu corpo físico, sua situação sociocultural, econômica, seu país, seu estado, seu município, tudo isso foi delineado para o teu progresso espiritual. Precisamos compreender e aceitar isso definitivamente, para que a nossa vida seja diferente e aprendamos a agradecer a oportunidade que Deus nos deu. Então, relacionar-se é essa troca de vibrações, né? Uma reconciliação dentro da quietude do teu pensamento, dos sentimentos.
buscando o valor do perdão e do amor ao próximo. É essa grande oportunidade que o espírito tem quando compreende sua ambientação reencarnatória e dá direção reta ao seu pensamento, assumindo o planejamento reencarnatório como processo de crescimento. Os relacionamentos espirituais são importantes para as modificações do pensamento e dos sentimentos. São eles fatores de educação. Os relacionamentos espirituais são fatores de educação do nosso espírito. No entanto, são poucas as pessoas que compreendem a força desses relacionamentos. A maioria vive olhando o outro como homem e nunca como espírito imortal. Na maioria das vezes, desconhecemos a luta que o espírito trava para manter-se dentro do espaço que lhe é concedido durante a reencarnação com o propósito de acerto. Essa frase me tocou muito profundamente. Nós não dimensionamos, não conseguimos medir a luta de cada irmão em cada situação. Do irmão que está na tua família mesmo, a gente não consegue dimensionar, porque a gente não consegue adentrar na sua intimidade, saber o que se passa dentro dele, qual a sua história espiritual, o porquê que ele está conosco aqui agora, quais são suas dificuldades. A gente não faz ideia e a gente julga. A gente julga o irmão e a irmã, né? Porque não o reconhece como espírito imortal e as lutas que ele trava nesta atual encarnação, né? Cada espírito está inserido em determinado contexto de sua convivência, exteriorizando o que necessita dentro de seus valores espirituais e de suas necessidades de ressarcimento. Os grupos de convivência estimulam e inibem o sentimento que guardamos. Por meio desse entendimento é que se inicia a grande compreensão do que seja ambientar, sentir a relação com o outro, perceber sentimentos que passam a ser definidos e reconhecidos dentro de um contexto familiar ou até social. As famílias se caracterizam por grupos de convivência cujo relacionamento permite a identificação e o compromisso e a compreensão também dos sentimentos dos espíritos que ali se encontram. A compreensão dos grupos de convivência facilita para o evangelizador a aplicação do conteúdo que a doutrina espírita lhe oferece. É necessário conhecer mais de perto o pensamento e o sentimento daqueles que nos relacionamos, muitas vezes carregados de conflitos ou de grandes tormentos. Eu vou parar por aqui. A reflexão deve ser profunda. Estas mensagens de Eurípides e sua equipe, essas mensagens do Cristo, devem reverberar na nossa consciência, de alguma maneira craquelando aquilo que não é conveniente, que ainda guardamos em nós, para que essas vibrações deletérias craqueladas possam ser de nós dispensadas e eliminadas, a fim de liberar nossa consciência e nosso complexo perispirítico dessas energias densas, velhas, antigas de nossa memória, ressignificadas agora pelo laço luminoso do amor, que vai reverberar em nossa intimidade em forma de bem-estar, conforto, segurança, equilíbrio, serenidade e paz, que é o que o Cristo nos almeja, que Eurípides Barçanufo almeja a todos nós. Que assim seja. Que assim será. Que assim é. Que assim se faça. É a nossa ideia, né? Já estamos nas nossas horas de chegarmos ao nosso chat. Boa noite a todos, amigos, bom evangelho, as nossas notificações, e a Lívia colocou, a Lívia Bujuc colocou. A encarnação foi planejada para termos sucesso espiritual. É isso mesmo, foi planejada para ter sucesso. Ninguém planejou para não ter sucesso espiritual, gente. Não seria inteligente da espiritualidade superior planejar algo que não fosse dar certo. Há riscos, claro que há riscos, né? Há riscos baseados em diversas situações externas, mas principalmente internas, de escolha. Quando reencarnamos, esquecemos que somos espíritos, e aí, muitas vezes, nos afundamos no materialismo e nossas escolhas espirituais ficam em segundo plano, né? Há riscos, mas nosso planejamento foi
meticulosamente delineado para ter um sucesso espiritual. Que é importante lembrar disso no dia a dia, nós perdemos um pouco na rotina material. A rotina material nos absorve, nos tira a capacidade de discernir, de compreender, de analisar, de refletir sobre a verdade espiritual, né? Mas acho que se fixarmos essa frase todos os dias, compreenderemos de forma mais tranquila os momentos de dificuldade. Sim, porque os momentos de dificuldade, na verdade, são baseados na nossa necessidade espiritual. Se eu tenho dificuldade de aceitar o outro, eu preciso vivenciar com o outro experiências que me deem a oportunidade de crescer na aceitação, de vencer meus preconceitos, de vencer minha aversão e a dificuldade que eu tenho com o outro, né? Ou de reparar meus erros com o outro. As dificuldades, na verdade, são bênçãos que Deus nos concedeu para renovar nosso perispírito e nos deixar mais leves, mais belos, mais bonitos, né? Arnaldo Balbo, devemos ser gratos a Deus por todas as injunções e vinculações a nós ligadas. Isso mesmo, Arnaldo, uma gratidão enorme aos nossos pais, aos nossos tios e avós, tias, nossos queridos primos e primas, né? Se algum deles estiver por aí, um beijo no coração dos meus familiares queridos, né? Dos meus filhos, dos nossos cônjuges, não é? Nossos sobrinhos queridos. Um beijo para vocês também, se estiverem por aí, não é? O amor tem que crescer, gente, né? Temos que ser grato para eles estarem em nossas vidas, né? Até pelas dificuldades que eles nos trazem, como diz o Arnaldo, né? Pois são elas que nos sinalizam, nos alertam para as nossas dificuldades, enquanto ainda temos que caminhar. Porém, não podemos desistir ou estagnar na luta diária. Desistir jamais, né? Diz o ditado em inglês, never give up, né? Vamos desistir nunca. Porque, gente, nunca deixaremos de existir. Como é que nós vamos desistir se nunca deixaremos de existir? Não é que não faz sentido? Beatriz Okiama, que assim seja muito, que assim seja, amigo, que assim seja. É isso, meus queridos e queridas. Boas reflexões para vocês nessa noite. Espero ter contribuído com uma parte bem pequenininha, né, do conhecimento da evangelização de espíritos, conhecimento que a doutrina dos espíritos nos traz, do Evangelho do Cristo, sobre os familiares, da reencarnação, das emoções, da experiência reencarnatória. Tem. Dona Gisele está querendo falar. Não, tem. Eu acho que é importante, desse tema que você trouxe hoje, que a gente analise as nossas relações familiares sob esse aspecto da convivência ou do relacionamento, né? Porque às vezes a gente teve um maior trabalho para estruturar uma encarnação, vem para cá, faz essa teia de relações e convive, não relaciona, né? E conviver não basta para a renovação da nossa intimidade, né? Não basta para a renovação das nossas energias. É no relacionamento íntimo de espírito para espírito, na troca de vibrações, é que a gente vai ter a oportunidade de alterar os nossos sentimentos, né? De renovar os nossos vínculos. Fiquei pensando sobre isso. E que a gente pense que foi num momento de muita lucidez nossa, né? Muita lucidez e um desejo imenso. Nesse estudo, o que me chamou a atenção é que é a nossa consciência que nos trouxe para essa encarnação. Foi a nossa consciência que nos movimentou para encarar esses desafios, né? Então, é muito importante que a gente entenda e sinta isso para que a gente possa, de fato, se aplicar na renovação da nossa intimidade, né? É isso. Verdade, gente. Olha, eu falava há pouco que muitas vezes a gente está em família, mas não se relaciona, né? Porque se fecha em si, né? Fica apenas no local, muitas vezes nem no local fica, né? Ou se fica no local, fica aqui, imerso nesse aparelhinho aqui, né? Famoso celular, né? Nas redes sociais. A gente então convive
demais nas redes sociais, tem o maior trilhões de amigos, né, nas redes sociais, mas não relaciona-se com aquele que está ao lado, com seu par, né, com seus pares. Então, a tecnologia é fantástica, ela dá essa possibilidade da gente, por exemplo, hoje estar aqui reunidos com Cristo remotamente, né? Mas nós precisamos tomar cuidado, porque elas também estão nos isolando. A gente tem uma falsa impressão que a gente está se conectando com o mundo, mas a gente não está aprendendo, está desaprendendo a relacionar-se com seus familiares. Quantas vezes nós estamos na sala, está ligada lá a televisão, cada um de nós está aqui olhando seu celular, não é isso? Ninguém conversa, ninguém se relaciona, ninguém troca energias, ninguém tem essa oportunidade maravilhosa, né, de crescer junto, de estar junto, né, que Deus nos oferece nessa atual oportunidade. Então, preciso refletir muito bem sobre isso, essa diferença de conviver e de relacionar. Conviver como homem, relacionar como espírito. Eu estou me entendendo como espírito, estou compreendendo meus pares como espírito e estou me relacionando com eles espiritualmente. Isso é fundamental, essa reflexão é fundamental, né? Gente, fazer. Muito bem colocado, Gisele. Mais alguém quer falar algo? Temos ainda algum tempo. Não? Então vamos, nesse instante, nos ligando aos nossos guias e mentores, nossos anjos guardiães, nossos queridos espíritos protetores, aos nossos irmãos que dirigem lá a Meca, ao Cristo, ao nosso querido professor Eurípides Bassanufo e sua equipe, doutor Adolfo Bezerra de Menezes, a Maria Mãe Santíssima, ao Cristo, a Deus, rogando que o passe energético espiritual se faça em nós, em todos os nossos familiares, todos os recantos de nossos lares possam ser visitados e amparados, assim como os irmãos espirituais que comungam conosco, possam receber essa luz divina que nós sentimos adentrando pelo alto da cabeça, percorrendo todo o nosso corpo, iluminando o nosso espírito, energizando o nosso corpo perispirítico, fortalecendo nosso corpo físico, fluidificando nossas águas, fazendo saúde e paz aos nossos corações, claridade às nossas mentes. Assim, agradecidos ao Cristo, vibremos em prol de toda a humanidade, para que a humanidade possa sentir o amor e viver o amor, estruturando sua existência, seu modo de operar, de agir, de pensar, de sentir, sob a égide do amor. Vibremos amor a todos os necessitados, vibremos amor aos dirigentes políticos, gestores administrativos do planeta, vibremos amor para todos os povos, amor àqueles que estão tristes, caídos, doentes, que estão desencarnando, amor a todos aqueles que estão trabalhando em prol do próximo. Quanto a nós, Senhor, ajuda-nos a renovar-nos sob essa luz maravilhosa do amor, da paz, do bem e da felicidade que advém de todas essas ações com Cristo. Dispensamos na tua paz, no teu imenso amor. Que assim seja. E convido-os amanhã a estudarem conosco a nossa irmã Valéria, parentesco corporal e parentesco espiritual, e tem 8, onde esses assuntos serão